A gente tem falado tanto, né, nesses últimos períodos aí de aceitar as pessoas apesar daquilo que elas são, né, olhar aí para as pessoas de maneira que a gente possa compreender e aceitar as diferenças, né? Cada pessoa, cada indivíduo possui um microcosmo. O que é esse microcosmo, né? Basicamente, cada pessoa tem a sua própria particularidade, tá? E ela é única dentro daquele ambiente onde ela foi criada, desenvolvida, né? A gente tem que entender que ninguém é igual a ninguém, né? E não é isso, né, que nos torna melhores ou piores do que as outras pessoas, né? Essa diferença, pelo contrário, ela nos engrandece, né? Porque se a gente for pensar, fosse todo mundo igual, né, as coisas não seriam tão interessantes, né? Então, quando a gente fala que cada pessoa é um microcosmo, a gente tem que entender que quando nós olhamos para essa pessoa e ela nos olha de volta, né, ela também percebe em nós um microcosmo, ou seja, eu enquanto indivíduo também sou único dentro daquilo que me construiu, né? Esse contato que a gente tem, quando você olha para alguém e ao mesmo tempo é olhado, gera atitudes diferentes. Você provavelmente já olhou para alguém, bateu o olho e pensou assim, eu não vou com a cara dessa pessoa. Mas o que isso tem a ver? Né? Isso foi um pré-julgamento que você fez, né? Algo naquela pessoa despertou um certo sentimento, um certo desejo, de aversão, digamos assim, àquela pessoa, uma sensação de aversão, não desejo, né, de aversão, né? Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente cria pré-julgamentos, a gente meio que julga as pessoas, né? E, claro, cada pessoa vai reagir de uma forma, talvez os nossos atos, a forma com que nós nos comportamos, tudo isso gere nas pessoas um pré-julgamento. Aí quando a gente fala de empatia, a gente tem que compreender que a empatia ela faz parte de todo ser humano, né? E ela tem muito a ver com o aceitar, né? Ou seja, com aceitar aquilo que o outro é, por exemplo, né? Então todos os dias a gente encontra pessoas diferentes no nosso dia a dia, né? Todos os dias a gente vai para casa, vai para a escola, vai para o trabalho e a gente encontra muitas pessoas. Algumas delas a gente conhece bem, outras pessoas a gente desconhece, né? Sabe muito pouco da vida delas. E por isso a gente acaba muitas vezes tendo uma certa, digamos assim, distância dessas pessoas, né? Já outras pessoas a gente conhece muito bem, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, né? Então é importante a gente pensar na empatia como uma ação de se colocar no lugar do outro, né? O que significa isso? Lembra quando eu falei ali que cada pessoa é um microcosmo, né? E quando você olha para essa pessoa também te olha de volta. Então, quando ela te olha de volta, é o olhar que você tem que ter, né, sobre essa pessoa. Porque assim como você enxerga a pessoa de um jeito, ela também te enxerga de uma forma. Então, essa ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir, pensar, digamos assim, apesar de todas as circunstâncias, digamos assim, é o que nós chamamos de empatia, tá? Então, em resumo, a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir, pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias, isso é empatia. Basicamente, eu diria que empatia é uma aptidão, né? Uma aptidão para identificar no outro, digamos assim, aquilo que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, né? Então a empatia é uma forma que você cria, uma forma que você tem de reconhecer no outro, né, tudo aquilo que ele é, mas ao mesmo tempo pensar ou agir de forma parecida com aquilo que ele pensa, aquilo que ele desenvolve, digamos assim, né? Aquilo que eu mencionei antes, né? É importante a gente refletir, né? Sobre essas questões aí relacionadas à empatia, tá?
Aqui tem uma pequena imagem, a gente pode fazer uma análise disso, né? Imagine como seria se você começasse a tratar as pessoas que encontra como se elas não tivessem nada em comum com você, né? Imagine também como seria se você recebesse dos outros esse mesmo tipo de tratamento. Como seria viver numa sociedade assim? Haveria comunicação, compreensão, respeito e amizade, né? Imagine aquele ato de racismo, né, que ocorre, por exemplo, no shopping center de uma grande cidade. Imagine o racista no lugar de quem sofreu racismo, né? Colocar-se no lugar do outro, isso é empatia, tá? A empatia, ela é uma forma de identificação do sujeito, né? Ou seja, identificar o sujeito como sendo outro, digamos assim, quando alguém, através das suas próprias especulações, digamos assim, ou sensações, se coloca no lugar da outra pessoa tentando entendê-la. Então, quando você cobra alguém, né, imagine você sendo cobrado, né, colocar-se no lugar do outro. Né? A empatia, ela é uma competência emocional, né, e ela, digamos assim, ela consegue fazer com que a gente mude a nossa perspectiva, ou seja, o nosso foco de visão, né? Então, a gente pode dizer que a empatia, ela está no nosso dia a dia. Todo momento a gente acaba se relacionando com pessoas diferentes, né? E a gente se colocar no lugar do outro é perceber a realidade do outro também, tá? Então, empatia é justamente essa capacidade, né, de observar o modo de ser das outras pessoas. A gente tem que trazer um pouco de esforço para essa compreensão, né, para que a gente possa enxergar a realidade, né, de cada pessoa em cada situação. Tá? Então, empatia também é tentar descobrir o que agrada as pessoas ou também aquilo que as agride. Às vezes você pode ver uma pessoa isolada num canto, né? E aí, se você ignorar essa pessoa, você talvez perca uma oportunidade de fazer alguém melhor, né? Então a pessoa às vezes ela está procurando ajuda. Pessoas com depressão necessitam de muita empatia, por exemplo. Tem muita gente que fala que depressão não é doença, né? Tem gente que fala que depressão é frescura, mas não, né? E quem fala isso são pessoas que não têm empatia, que não compreendem que a depressão é uma doença e que as pessoas que sofrem da depressão não fazem ou não agem da maneira como agem, digamos assim, não fazem o que fazem, não agem da maneira como agem, porque elas querem, mas sim porque estão psicologicamente afetadas por uma doença que é a depressão, tá? Então, para que a gente possa agir aí de maneira empática, digamos assim, não é necessário desconsiderar aquilo que a gente sente ou que a gente pensa, né? E também não é você fazer tudo que os outros querem, né? Contudo, é preciso considerar ali, digamos assim, e respeitar também os sentimentos e as ideias das outras pessoas. Afinal, né, o universo interior de uma pessoa é tão importante quanto o das outras. Então, em resumo, empatia é colocar-se no lugar do outro, tentar sentir o que o outro sente. A partir desse momento, eu começo a respeitar as pluralidades, eu começo a respeitar as diferenças, né, que existem dentro da nossa sociedade, né? Agir com empatia, basicamente, é saber aí conviver com as pessoas apesar das diferenças. É entender aí que ninguém é igual a ninguém, né? É compreender os limites da minha fala para que eu não possa estar aí através das minhas ações ou da forma com que eu me expresso, eu possa estar ofendendo as pessoas. Compreender a dificuldade do outro é essencial para que eu possa estar aí vivendo em sociedade, tá? Então, empatia basicamente é colocar-se no lugar do outro, compreender a realidade como o outro vê e entender que eu, assim como eu vejo alguém e crio um pré-julgamento, eu também sou pré-julgado, ok? Por enquanto era isso, eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!